Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Primeiro as Damas. E hoje nós vamos receber uma outra convidada especial, porque aqui no nosso programa nós falamos sobre a nossa gestão, nós compartilhamos também histórias de parceiros dessa gestão, mas também nós apresentamos histórias de pessoas que estão aí diretamente na comunidade, fazendo um trabalho maravilhoso, extraordinário na vida de outras pessoas. E hoje nós vamos receber Maria, que eu tive o prazer de conhecer, Maria Barbosa da Silva, que está à frente da Associação Amor que Transborda. Maria, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Muito obrigada por compartilhar a sua história. Eu tive o prazer de ir lá conheci pessoalmente a casa, a unidade, conheci histórias magníficas e principalmente a sua história, que é linda, né? Que é uma história de superação. Maria, conta um pouquinho pra gente a sua trajetória, de onde veio esse desejo de cuidar de outras pessoas, lembrando que a associação é um local para atender mulheres com dependência química. É isso mesmo, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar desse projeto, dessa obra. Então, começou desde sempre, né? Eu sempre senti, desde criança, esse olhar voltado para essas pessoas, nessas condições. Via pessoas nas ruas, né? E compreendia bem. E faço menção, né, a Deus, toda gratidão a Ele, porque através da caminhada com Cristo, né? Quando eu decidi ter uma caminhada cristã, olhando para o exemplo de Jesus, eu comecei a olhar diferente para essas pessoas e entender a motivação que tinha no meu coração. Então, passei a olhar de forma diferente e quando eu cheguei na igreja, né, comecei a sentir o desejo de realizar algo. E olhava sempre para essas pessoas. No início, não tinha coragem, não conseguia nem falar com essas pessoas nas ruas, né? Quando eu via alguém, usuários de droga, né, pessoas vivendo nas ruas, não tinha nem coragem de conversar com essas pessoas. Mas eu acredito que Deus veio dando a força e eu comecei a falar com essas pessoas. E me preocupar com É um elas. propósito, né, Maria? É um propósito, sim, eu creio que é um propósito de Deus. E o Senhor tem interesse em resgatar essas vidas, precisa de pessoas dispostas para fazer esse trabalho. E então eu comecei a olhar e a conversar com essas pessoas, né? Bem no comecinho, eu lembro que eu trabalhava numa escola e eu vi uma pessoa num banco da próxima à escola, né, deitado no banco o dia todo, me chamou a atenção aquela pessoa, e eu senti que tinha que fazer algo por ela. Peguei alimento da escola, né, ofereci a essa pessoa e conheci a história dessa pessoa, inclusive é de Santa Catarina, e consegui falar com os parentes, entrar em contato, ele ainda tinha o número do telefone, e ele conseguiu voltar para a família dele, conseguiu retornar. Então, isso foi gerando, né, essa motivação. Quando chegou na época da pandemia, esse primeiro acontecimento, acredito que foi por volta de 2018, e na época da pandemia, nós tivemos esse olhar, né? Uma amiga da igreja, ela falou, imaginamos as pessoas com fome, esses moradores de rua, né? Como que estaria a situação dessas pessoas, em consequência de estar tudo fechado, né? Os estabelecimentos, restaurantes. E sentimos o desejo de ir ver de perto essa situação. Mas até então não era mulheres, pessoas Não dependentes. era só esse trabalho nas ruas. Pessoas em situação de rua. Isso, situação de rua. Começamos a nos preocupar, assim. E começamos com o sopão, que, na verdade, tinha pouco de sopa. A gente fazia diversas comidas, né? E levava nas ruas de Araguaína, nesses pontos específicos, como feirinha, praças, né? A gente ia até na BR, onde tinha, provavelmente, ali um morador de rua, alguém nas calçadas, necessitando de alimento, nós estávamos lá, levando esse alimento uma vez na semana. Então, pessoas da igreja foram abraçando a causa e nós fomos avançando. Então, começou lá na igreja. Começou na igreja, né? Começou depois de eu estar firmada na igreja. Porque antes só era um desejo, mas eu não sabia por onde começar. Mas por isso que eu honro o nome do Senhor Jesus, porque a partir do momento que eu me aproximei dele, eu entendi como viver esse propósito, né? Como ter a força, como ter a direção para viver esse propósito. É o que ele diz, né? Amar o teu próximo, né? Então, você entendeu o sentido desse mandamento, Sim, né? entendi e recebi a força necessária, né? Porque eu vejo, assim, que na nossa caminhada, nós vivemos muitas coisas, sabemos de muitas coisas, mas às vezes nós não conseguimos realizar, fazer aquilo que a gente pensa, aquilo que está no coração. E aí, graças a Deus, com ele foi possível, né? Está sendo possível.
Então, quando nós começamos esse projeto dessa forma, indo às ruas, servindo as pessoas, não só servíamos a comida, mas nós parávamos também, conversávamos com as pessoas, dialogávamos com essas pessoas, nos alimentávamos também lá junto com essas pessoas, deixávamos para comer lá também, fazendo essas refeições nas ruas com essas pessoas. E, com isso, na igreja, já tinha um irmão que já tinha fundado a ONG Amor que Transborda, a associação. Então, a palavra de Deus diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Sim. Não é assim? Sim. Então, olha só, eu cheguei com essa disposição, né? Deus direcionou essa questão de fazer esse alimento, levar às ruas para essas pessoas. E não fez isso só, claro, né? Teve pessoas que teve a ideia. Na pandemia chegou uma amiga e ela falou, né? Ela falou, ó, eu acredito que as pessoas estão passando fome, esses moradores de rua. E então se sensibilizou e nós fomos. Quando começou a crescer mais um pouquinho, o irmão já tinha a ONG fundada, né? Já estava tudo direitinho, mas estava assim meio parado. Então, com isso, essa unidade, quando se fala do corpo, né? Nós sermos membros, então se só a mão direita fica difícil fazer as coisas, mas quando une com o outro, faz mais, né? E é o que a Bíblia diz, né, Maria? É melhor andar em dois do que sozinho, porque quando um estiver ali então, parando, caindo, o outro chega, ajuda a levantar. Então, nessa unidade, nós conseguimos avançar com o projeto. Então, esse primeiro sopão, né, passou, se integrou com a ONG, com a Associação Amor que Transborda, que também não é só esse trabalho que a associação desenvolve trabalho também nas escolas, né, com adolescentes, com jovens, palestras, e em diversas áreas, né, emocionais, também faz esse trabalho, que já é uma outra equipe, mas também dentro da Associação Amor que Transborda. E nós tínhamos o desejo no coração de olharmos diferente para as mulheres. E quando surgiu a primeira mulher querendo internação, querendo sair das ruas, na verdade, nem ela sabia internação, onde, mas ela falou assim, demonstrou interesse, eu quero sair das ruas. Não quero mais, não aguento mais viver essa vida aqui, as drogas, né? Já essas pessoas, quando elas estão nas ruas, a família já está distanciada, só a minoria que a família ainda está ali por perto se preocupando, né? A maioria são daqui, de Araguaína? Tem muito de Araguaína, mas tem de fora também. Então, nós sentimos a necessidade de ter uma casa, já não mais só ir às ruas levando alimento, mas de ter um ambiente para receber essas pessoas, para acolher essas pessoas. No primeiro momento, nós passamos, acredito, aproximadamente um ano levando mulheres para outro estado, para Imperatriz, né? No estado do Maranhão, nós levávamos essas mulheres para ser acolhidas lá. Levávamos homens também. Só que homem aqui em Araguaína tem, né? Já as comunidades que recebem o homem. E nós ficamos com o desejo de ter um lugar para acolher essas mulheres. E até pensávamos que ia demorar, só que não demorou. Deus fez bem antes do que nós imaginávamos. E surgiu a casa, né, fundada, no primeiro momento, pelo pastor Antônio, da comunidade Bom Pastor. Ele fundou a casa, nos convidou, nós começamos a receber as mulheres. E depois o pastor achou por bem continuar só com um projeto com homens e nós assumimos totalmente, né, a direção com a Associação Amor que Transborda. E essa casa hoje, que já tem 2 anos e 6 meses em Araguaína, que recebe essas mulheres e que tem sido bênção na vida de muitas mulheres. Amém, glória a Deus por isso. Maria, quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam quando chegam aqui pela primeira vez? Um dos maiores desafios é de se sentir desamparadas. Acredito, assim, como nós falamos, a maioria já rompeu os laços, né, com a família e não sabem o que fazer. E um outro desafio é de se imaginar presa. No primeiro momento, elas são privadas da liberdade. Só que não é uma imposição nem da família nem nossa. É uma decisão delas de se privarem, de se prenderem, porque elas chegaram num ponto que, se elas tiverem a liberdade, elas acabam vivendo na total dependência das drogas. Então, elas precisam passar, né, por esse momento de isolamento dentro de uma comunidade terapêutica, e eu acredito que esse é um dos maiores desafios. Como que funciona, Maria? Vocês fazem essas visitas, por exemplo, na feirinha, nas ruas, e aí você oferece, pergunta
se querem ir para a associação, fazer um tratamento, acompanhamento, ou geralmente são outras pessoas que vêm e relatam para você o desejo dessas pessoas? São outras pessoas, porque nesse primeiro momento nós nos dedicávamos a ir até essas pessoas. Depois da casa, da comunidade terapêutica, nós não conseguimos mais. A gente precisa dar toda a atenção, focamos nosso trabalho lá, então nós não conseguimos mais ir fazer esse resgate. Às vezes acontece, né, de estar ali numa situação e você se deparar com essa pessoa necessitando e falar sobre a comunidade. Mas, na maioria das vezes, 90% das vezes, são pessoas da comunidade que já conhecem o trabalho e direcionam essas mulheres. Igrejas, famílias, né, procuram, sabem do trabalho e direcionam elas. A igreja faz muito, né, também Muito, um trabalho social grande nas ruas, né, também. Uhum. Maria, descreve para a gente o processo de recuperação que vocês ali, a sua equipe oferece para essas mulheres. Quais são as etapas que percorrem, quanto tempo elas permanecem ali? O tempo, a duração de 6 meses, tempo mínimo. Quando ela demonstra interesse em ficar mais tempo, nós permanecemos. Inclusive, nós temos uma que agora em junho ela está fazendo 1 ano que está conosco. Ela se recuperou, concluiu o tempo dela. Ela é de Bom Jesus, de Tocantins, e ela não achou por bem voltar. Não se sentiu preparada pelo ambiente, pelas situações, né, que já aconteceram, pelas amizades, não quis voltar para aquele mesmo ambiente. Então, ela está conosco já há 1 ano. Ela nos ajuda, já é obreira, né, tem a vida dela, mas permanece lá conosco. E nós trabalhamos com essas mulheres nas 3 dimensões, nas 3 áreas, né? Nós trabalhamos olhando a questão física, quando ela chega, está totalmente debilitada, precisa de medicação, não consegue dormir nos primeiros dias, nos primeiros meses, sem uso de medicação, onde nós recorremos ao CAPS, AD3, passa pela consulta com o psiquiatra, toma essas medicações, né, para conseguir se conter, para tratar a abstinência também no começo, que é muito complicado. A questão espiritual é o nosso ponto forte, a questão espiritual. Nós cremos que nós estamos ali como instrumentos de Deus, que não há nenhuma possibilidade de uma mulher nessas condições ser restaurada se não houver intervenção de Deus, se elas não compreenderem que precisa dessa ajuda. Há quem pense diferente, nós respeitamos, mas nós cremos assim. E então essa mulher chega, nesse primeiro momento, no CAPS AD3, onde ela recebe esse acompanhamento psiquiátrico, psicológico, e vai para casa já com a medicação, e após esse momento, permanece os acompanhamentos mensais com o psiquiatra, às vezes quinzenais com o psicólogo. Alguém da casa acompanha elas? Acompanhamos. A unidade? Sim, acompanhamos até a unidade. E essa questão, né, toda essa questão espiritual, as terapias ocupacionais, elas cuidam da casa, cuidam da própria alimentação, cuidam das suas roupas, cuidam das suas coisas. Elas vivem num ambiente como um ambiente familiar, tem seus quartos, tem seus locais, tudo separadinho, tudo organizado. E realmente lá é tudo bem organizado, tudo limpinho. Tudo limpinho, tem sua privacidade. Tem a né, sua privacidade. Quarto, tem o conforto, né, na medida do possível. E tem as terapias, como agora, né, a Secretaria da Mulher está oferecendo curso de crochê. Elas estão fazendo, estão bem empolgadas, né? Assim, estão se maravilhando, né? Porque ocupa, né, o tempo delas e trabalha as emoções delas também. E é dignidade, né, Maria? E a dignidade profissionaliza também. De olhar e falar assim, eu posso fazer alguma coisa, eu posso sair daqui, trabalhar, né, ter sua própria renda. E aí passa por essas etapas, né, desses acompanhamentos, a parte espiritual, a parte física, né, tem a parceria com o Mesa Brasil, que fornece uma parte dos alimentos, que é questão de verdura, de frutas, né, fornece muitos alimentos. E, no mais, acredito vai ter mais perguntas para frente, que é as doações da comunidade. Deixa eu perguntar sobre isso. Doação, vocês estão abertos à doação? Como que funciona? Como que quem quiser doar, o que deve fazer? Totalmente, nós vivemos totalmente dependentes de doações. A casa que nós estamos é cedida, né? Uma pessoa, um cidadão, né, de Araguaína cedeu essa casa. Nós
pagamos água, energia, uma ajuda para a obreira que permanece durante a semana lá. Tudo, as roupas que as meninas usam, tudo vem através de doação. Caso alguém queira doar, Maria. Móveis da casa, né? Nós temos E de fato lá precisa. Eu estive lá, realmente precisa de doação. Também. Cama, quem tiver roupa, guarda-roupa, armários. Será muito bem-vindo. Para mobiliar esses quartos, né? Porque realmente os quartos porque as pessoas acabam tendo aquele olhar muito voltado para o alimento, né? Não falta. Então, Deus tem tocado no coração da comunidade araguainense e tem chegado as doações. Então, você imagina, 2 anos e meio pagando água, energia, gás, alimento, tudo que a maioria dessas mulheres chegam, elas não têm nada, chegam com a roupa do corpo. E nós temos que suprir de tudo. E há muitas necessidades, né? Precisa de um calçado, precisa, às vezes, de uma medicação, que não é só essa medicação que vem, né, lá do CABES, e necessita de muitas coisas, e é tudo através de doação. Tudo, alimento. Maria, você comentou que lá, e eu, de fato, eu estive lá, é um local que é cedido, né? Tem uma outra pessoa que é inspiradora para nós, né? Que cede esse espaço para acolher, para esse trabalho, né? Acolher outras vidas. Maria, você me comentou lá na nossa visita que tem um local específico para levar essas mulheres. Um espaço que é numa chácara, que é mais viável, né? Tem mais espaço, que possibilita até um melhor tratamento para essas mulheres. Sim, esse é um desejo. No primeiro momento, quando estávamos nas ruas servindo o sopão, esse era já o nosso principal desejo, ter essa comunidade, só que nunca imaginamos que seria numa casa dentro da cidade, sempre pensando numa chácara, que é o lugar mais viável. Mas aconteceu assim, nós tínhamos que começar de alguma maneira. E nós conseguimos até uma chácara agora, né? Foi cedida por uma pessoa também da cidade, cedeu um espaço muito bom, grande, adequado para desenvolver muitas coisas. Temos já o projeto de uma horta, para que com a venda desses produtos venha custear, né, manter a comunidade, mas precisa de uma reforma grande para ficar em condições de nos mudarmos, né, com essas mulheres para lá. Elas precisam de uma qualidade de vida, né? Então não tem como ir para lá de qualquer modo. E até porque o espaço da casa hoje, ele é muito pequeno. Muito pequeno. É um espaço que, para quem está passando por um processo, né, de dependência, abstinência, você olha ali para um lado, você vê muro, outro lado muro. O muro não tem o contato assim, com o espaço, a natureza. Dá para desenvolver poucas atividades no ambiente, né? Poucas atividades. E ali nesse outro espaço, né, eu não conheço, mas vocês estão fazendo o projeto, né, levantando o projeto dele. Seria muito mais viável para essas mulheres, a recuperação dessas mulheres, até porque ali elas vão produzir o seu próprio alimento, vão plantar a erva, né, frutas, um espaço também que outras pessoas podem estar indo para ministrar cursos, para ofertar também uma terapia, né, é um local bem maior. Então, gente, a Maria recebe doação. Quem puder ajudar, será muito bem-vindo. Esse espaço é riquíssimo. São vidas que precisam. São mães, são filhas, são pessoas de sonho, são pessoas que desejam. E se você pode fazer isso, ajuda. Ajuda o espaço. Ajuda na reforma desse local. Você não precisa dar tudo, mas um pouquinho, um material de construção, um bem material de um móvel, alguma coisa assim, ajuda, será muito bem-vinda. Você vai estar... A mão de obra também, que é importantíssimo. Você vai estar edificando outras vidas e vai estar edificando famílias. Porque essas mulheres que estão ali são mães, que os filhinhos estão longe delas e que precisam da presença dessas mães, que precisam de um lar. E elas são a referência. Quem puder ajudar, ajuda. Maria vai deixar o contato, né, Maria, para que você venha entrar em contato no número. Tem também Instagram, né, Maria? Tem o Instagram, sim. ONG Amor Transborda. E também quem quiser conhecer,
No finalzinho vai ficar o endereço, vai ficar o número de telefone, Sim. Instagram, vai ficar o endereço da unidade, para que você possa estar visitando, conhecendo. Logicamente que para fazer essa visita tem que ser agendado, porque lá são mulheres. Então, algo que chama muita atenção, e você me fez lembrar agora, é sobre a questão de ser mães, né, de ter crianças. Nós lidamos muito com isso, porque eu tenho uma visão assim, quando eu olhava para essas pessoas nas ruas, tocava no coração, mas a gente acaba tendo assim uma certa resistência, um pensamento de que a pessoa está ali naquela vida porque ela quer. E não é. E não é. Então a gente fala assim, deixa para lá, não sai dessa vida porque não quer. E muitas pessoas olham para pessoas que estão nessas condições com medo, né? Se afasta, não quer muita conversa, essa pessoa já vai pedir, essa pessoa está assim. Mas quando você conhece de perto, que você conversa, que essa pessoa é acolhida numa casa, que ela começa a contar a história dela, que ela fica lúcida, né? Que ela sai daquele momento ali de embriaguez, daquela situação terrível. Você conhece, vê uma pessoa ali por trás, com tantos sonhos, né? Que na maioria perdidos, mas nelas outro desafio grande que a maioria não acredita nelas mesmas, não acredita que é possível ter uma vida diferente. Aí eu falo, então as pessoas às vezes elas olham para essas mulheres ou homens que estão nas ruas e têm essa resistência. Porém, quando olham para crianças sofrendo, o coração já amolece, não é assim? Sim. E quando você olha para uma mulher dessa, que você estende a mão para uma obra dessa, para um projeto que você doa, que você ajuda, consequentemente você está ajudando muitas crianças. Sim. Muitas crianças. Você está evitando que Tem crianças vão para mães, casa de né, acolhimento. Maria? Tem mães Tem ali, mães, tem muitas mulheres ali que famílias. têm família em outro estado, em outro Sim. local, Não é que só está ali uma vida. sofrendo também, que sente falta. Muito. E nós devemos nos despir de todo julgamento, como você falou. Ali são histórias. Não é porque ela quer. Geralmente é um trauma, é alguma coisa que essas mulheres passaram na vida dela, que elas não deram conta, não souberam como lidar. E recorre às drogas. Recorre como uma fuga. Não é porque ela quer a escolha, não. Foi uma fuga da realidade que era muito cruel. E nós devemos nos despir de todo o julgamento, mas olhar para o outro com amor, com respeito. E, Maria, no dia que eu estive ali na associação, teve uma história que eu fiquei muito emocionada e eu percebo que são sonhos. São mulheres que estão ali tentando realmente reconstruir a sua história. E teve uma específica, que eu não vou falar o nome, que inicia com a letra L, que ela falou isso, do desejo dela de recuperar, do desejo dela de realizar os sonhos dela. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. O que essas acolhidas falam ali, compartilham com vocês referente aos sonhos dela, ao desejo de voltar novamente à sociedade de uma forma diferente? No caso específico dessa moça, houve um afastamento muito grande da família. Vai fazer 6 meses que ela está conosco e a família não tem procurado, não visita. Então, é um desejo muito grande que elas têm de reatar esses laços com a família. Elas compreendem bem, né? A maioria compreende muito bem que houve, elas, né, deram muitas chances, né, para que acontecesse tudo isso, deram o espaço. E elas lutam para que... Só que nem todas conseguem acreditar que é possível. Então, ocorre muita desistência, elas não acreditam mais que é possível. Existem esses sonhos que eles ficam ali, assim, meio que interrompidos, esquecidos, e às vezes até elas desistem de sonhar. Por exemplo, elas falam assim, a maioria, elas percebem que nós não temos vergonha delas. E elas têm esse sentimento de se sentir tão inferiorizada, tão esquecida, que pela família, pela sociedade, de viver aquela vida ali que as pessoas olham, né, é como se não existisse aquelas pessoas, que elas deixam de acreditar em si mesmas e quando estão ali sendo bem tratadas, a gente querendo que elas fiquem bem, que tomem um banho, que andem bem higienizadas, que tenham um comportamento adequado, né, para a condição de mulher, né, de mulher adulta, de mãe.
a gente vê que tem essa dificuldade porque elas não estão mais acreditando. E aí elas acabam falando assim, essa semana mesmo eu ouvi isso, né? Falando, quando eu cheguei, eu achei assim que você teria vergonha da gente, mas vocês não têm vergonha da gente aqui. E elas pensam, né, sempre esse sentimento. E a gente percebe uma alegria no olhar delas quando elas percebem que nós não temos vergonha delas. E ensinamos isso, não é vergonhoso. Né? O que você decidiu. No início tinha umas que tinham vergonha de ir lá no carro, né, o carro adesivado. Tinha vergonha de chegar na igreja e dizer que faz parte de uma comunidade. Só que a gente trabalha isso muito bem e elas conseguem... Nós conseguimos assim, trabalhar isso nela de uma forma que elas se veem como pessoas fortes, como mulheres fortes, que tomaram uma decisão digna, muito digna, de serem restauradas, sabe, de serem transformadas e que não é mais vergonhoso, que não faz vergonha, né? Elas estarem numa comunidade terapêutica, admitindo suas fraquezas, admitindo que necessitam daquele tratamento, né? De viverem ali por um tempo, né? Se privando da sua liberdade para ter uma vida restaurada. E é tão interessante que a igreja que eu congrego, onde o Senhor me levou, e sou liderada pela Bispa Deusilene, e que é uma mulher de Deus que me impulsiona, né? Sempre me impulsionou. Eu sempre falo para ela que eu tenho uma alegria que eu não gosto de me sentir presa, né? E ela é uma pessoa que, quando a gente leva os projetos para ela, que os discípulos dela, né, estão sonhando ali no coração, ela impulsiona, né? Ela tem... Mas é a que motiva. Motiva e coloca a gente para ir mesmo, para voar, para andar. E o nome do nosso ministério é Restauração, Restaurando Vidas. Só que quando eu cheguei lá, eu não sabia que ia ter tudo isso, né? Que ia passar, que ia acontecer esse projeto, eu não sabia. E é tão interessante, elas chegam lá e chamam a atenção delas, né? Então eu vejo isso, a perfeição de Deus, como que Ele é perfeito. Perfeito, né? Até no nome do ministério toca na vida delas, né? Restaurando vidas. E é isso que Deus está fazendo naquela casa. Maria, você me comentou na visita que tem mulheres ali que vocês precisam ensinar para elas como se sentar, como se alimentar, como se higienizar. Isso. Porque acontece que a maioria dessas mulheres, elas começaram essa vida, entraram no mundo das drogas, do alcoolismo, da prostituição, de tudo, né? Que uma coisa vai levando a outra. A maioria na adolescência, no iniciozinho ali da fase adulta, né? Da juventude, e elas perderam tudo... Essa referência, essa etapa foi pulada na vida delas. E elas, às vezes, chegam, não têm mais noção de nada. Passaram a maior parte do tempo se drogando, bêbadas, né? Sendo tratadas de qualquer forma. Então, é como se nada importasse, se de todo jeito estivesse bom. Outra coisa que a gente fala muito lá, não está bom de todo jeito. Né? Não, isso aqui está bom, para mim está bom, tanto faz. Não, isso não é assim. Você precisa dizer do que você gosta, você precisa dizer como você gosta. Né? E você pode escolher, você tem essa oportunidade de escolher agora. E aí nós nos preocupamos, né? Como nós falamos no início, nós sabemos que nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito, e nós precisamos de cuidar das 3 dimensões. Então, nós cuidamos da forma que elas se alimentam, porque quando chega o período da abstinência, deixou a droga, o organismo ele pede uma outra coisa no lugar, ele pede uma substituição. E aí, muitas vezes, isso é substituído com alimento, porque no momento que está na comunidade terapêutica, está privado de muitas coisas. Mas o que nós temos? Alimento e espaço para dormir. Então, se deixar, vai ser substituído toda aquela vida por isso. Então, nós temos esse cuidado, porque inclusive tem uma lá agora conosco, você conheceu ela, né, quando foi lá, ela teve um período que ela deixou por conta própria, né, de usar droga, só que ela é uma menina de uma estatura dela média, e ela chegou a pesar 100 quilos. Ela se transformou em outra pessoa, né? E ela não conseguiu. Logo depois que aquilo ali já estava causando os problemas, ela retornou para as drogas de novo. Então, a gente precisa trabalhar tudo, sobre todas Maria, essas questões. Nesse sentido também é muito importante o acompanhamento psicológico, né? Isso. Ali na unidade, dispõe de algum profissional que atende lá ou tem alguma parceria com alguma instituição que
também vai lá? Ou geralmente é vocês que levam em algum equipamento para fazer esse acompanhamento? Nós, no primeiro momento, no CAPS, nós levamos, né? Mas, assim, eles mesmos, profissionais do CAPS, reconhecem que o ambiente não é bom, né? Assim, dá ainda aquelas pessoas muito ali, e aí elas ficam mais separadinhas. Então, agora, a Secretaria da Mulher também, né? Tá, Essa parceria? tá com essa parceria e tá levando, a psicóloga tá indo lá uma vez a semana, toda, né, semanal, vai lá fazer acompanhamento individual. Existe também a profissional do CAPS, também psicóloga, que por um tempo ela fez também acompanhamento com elas lá na casa, só que já era em grupo, que também é importante. Existem profissionais também, né, nas igrejas, que também ofertam. Pessoas de outra igreja, que não é a nossa igreja, né, nosso ministério, que vão lá também, profissionais psicólogos, e ofertam também. Maria, se for, lá vocês não recebem profissionais, por exemplo, de uma instituição como uma faculdade, porque nós temos aqui 2 instituições que têm o curso de psicologia, Recebemos. Né? Eles agora é obrigatório, né, ter uma carga horária, desenvolver algum trabalho social, e eles nos procuram e desenvolvem. Só que não bem um acompanhamento mesmo, é só alguma ação, né? Faz alguma ação. É só o ver, na verdade, né? Tá ali observando, anotando, mas não tem ainda o atendimento clínico de ouvir, de escutar as acolhidas, né? Não. Maria, sabemos que a baixa autoestima é um grande desafio para essas mulheres. Como a associação trabalha para reconstruir, resgatar essa autoestima, esse olhar que ela se olha e consegue ver beleza e consegue se amar novamente? Então, isso é algo que vai acontecendo, não é só um momento específico. Né? Eu até conheci outras comunidades que eles eram muito voltados, né, para esse lado, de estar sempre levando parceria que cuidasse da beleza da mulher, da autoestima da mulher. Nós já pensamos um pouquinho diferente, buscamos essas parcerias. Pessoas ofertam, né, dia da beleza, a gente precisa arrumar o cabelo de uma, leva em algum salão, uma oferta, né, arrumar a sobrancelha, a unha. Cada uma delas tem seu kit de material, né, para arrumar suas unhas. O sábado à tarde elas cuidam, né, dessa parte. Mas nós acreditamos que isso é algo mais interior. Sim. Que isso vem de dentro, né? Que ela precisa acreditar. E aí, no dia a dia, nós trabalhamos, porque no dia a dia, convivendo com elas, é corriqueiro esses momentos de ver que aquela mulher tem o complexo de inferioridade, já não acredita mais, já não se vê bem, não só o olhar das pessoas, mas ela mesma não se vê bem. E inúmeras questões, como eu falei agora há pouco, desse tanto faz, deixa para lá, de tá bom desse jeito. Mas nesse cotidiano, nessas pequenas ações do dia a dia, sempre enfatizando a importância de se ver como mulher. E nós trabalhamos muito essa questão. Você vai sair daqui, você tem uma família, você vai desenvolver algo, você vai trabalhar, você vai estar inserida na sociedade, você precisa se ver assim. Você precisa ser forte, né? Esse ponto de se ver como uma pessoa participante de uma sociedade. Não como uma pessoa que era. Então, eu acredito que é uma estratégia mesmo de Deus, que a gente vai trabalhando isso e vai mudando isso nelas. Né? Elas vão levantando, né, a autoestima e vão tentando. Tem dificuldade, no primeiro momento são muito tímidas, não conseguem falar, ou às vezes são muito agressivas, né, por causa de toda a vida que levaram. E aí é uma construção diária e contínua, e também não tem como você chegar ali, impor isso aqui. Não. E não depende só de momentos. Se você ir lá e fazer ali só um momento, uma terapia ou algo, que nós amamos a terapia, amamos a psicologia, a psiquiatria, tudo faz parte do processo. Mas esse processo de restauração da autoestima, de se sentir alguém mesmo pertencente a uma sociedade importante, que pode fazer a diferença. Tem valor. Que tem valor no meio da família, que pode ser alguém diferente. Isso é uma construção diária. Em muitos momentos durante o dia isso acontece. E aí nós precisamos estar com esse olhar atento para que ocorra essa mudança. Não aceitando quando vem aquela fala de tanto faz. Às vezes está no pique, está bem animada, de repente desce, né? Nós sabemos que é assim com mulher.
As Sim. emoções, Sim. há períodos no mês, nós sabemos que é bem complicado. Então, nós trabalhamos muito isso. Se conheça. Não deixe esse período, esse momento que as suas emoções não estão bem, decidir por você, decidir todo o seu futuro. Cuidado com suas ações nesse momento. Então, e aí elas vão se conhecendo, vão entendendo, porque às vezes acontece até desistência só porque as emoções não estão bem. Param de acreditar, acham que nada vai dar certo, não tem aquele dia que parece que nada vai dar certo, que não quer sair da cama. Então, nós trabalhamos, você se conheça, para que nesse dia você compreenda que você é mulher e você só está passando. E é só um momento. É só um momento, suas emoções estão ali, um turbilhão, você não está conseguindo compreender bem, às vezes vai só chorar, às vezes vai ficar mais isolada, mas que isso vai passar, que você precisa tomar uma decisão. Tomou a decisão de entrar na casa, tomou a decisão de permanecer todos os dias, e quando sair, de andar naquilo que conseguiu, que conquistou durante esse tempo na casa. Maria, o que você considera ali na associação o maior desafio para você que está à frente da associação? O maior desafio é justamente esse, é que aquela mulher que é recebida, ela consiga lutar por ela mesma. Ela consiga lutar por ela mesma. Porque algumas entram porque os filhos estão acolhidos, né, através da justiça, outras porque a família, às vezes, conversa muito, não que a gente receba sem a pessoa querer voluntariamente. Não nós recebemos de outra forma. Mas não aí, é vezes, obrigado. Não é obrigado. Só se a pessoa decidir, ela precisa decidir, né? Mas aí, às vezes, a pessoa decide, mas depois chega lá, decidiu por outras motivações, e quando chega, ela não acredita, não acha que é possível. Nos primeiros problemas, na primeira queda de um ovo, vamos dizer ali, que tem, já desiste, porque nem fez por ela mesma, fez por outra pessoa, às vezes porque levou aquele susto dos filhos ser retirados. Mas aí, com o passar do tempo, parece que se entregam, né? Às vezes, se a mulher não houver essa transformação nela, ela se importar com ela, se ver, né, que ela vai fazer a diferença ali onde ela for colocada, ela acaba desistindo, porque não acredita mais. Então, o desafio grande é esse, é que essa mulher acredite que é possível, acredite nela, se veja, se ame, sabe? Acredite que ela vai fazer a diferença no meio da família, onde ela estiver, que essa fase vai ficar para trás só como um testemunho para ajudar outras pessoas e que ela é um agente de transformação, que ela precisa cooperar com a transformação de outras pessoas. O que foi feito por ela, ela pode fazer por outras pessoas. Por outras pessoas. E nós falamos assim, eu falo do que eu vejo. Eu não passei por esse processo como elas. E na família, luto na família por causa desses processos. Acredito que eu falo assim que onde nós somos mais feridos, o Senhor nos cura para que a gente possa... É onde Ele mais vai te usar. Vai usar. Então, não é por acaso de estar, porque eu luto também por familiares nessa situação. E você consegue entender. Eu consegui entender vendo. Mas eu falo para elas que quando elas chegarem diante de uma pessoa nessa situação é diferente. Elas entendem porque elas sentiram, porque elas passaram por aquilo. Porque elas sabem o que é. O quanto que é difícil e porque sempre existe um motivo, sempre existe algo ali atrás que aconteceu. Sim, é outra parte que nós enfatizamos bem também, é essa questão. Quando elas chegam lá, nós aconselhamos, não se intitule como uma dependente, não se intitule como uma usuária, como uma drogada. Então, há pessoas, eu sei que não é por maldade, que às vezes perguntam assim, lá na casa das drogadas, alguma coisa. Eu falo, não é ela, não é a casa dessas mulheres. Quando elas entram lá, elas não são mais drogadas. Elas não fazem uso de droga, de nenhuma substância química, nem de algo, de nada. Então, são mulheres que estão num processo de restauração, né, de recuperação. E nós não ficamos falando lá de vício, de droga, não é tratado disso. Nós queremos saber o porquê, do que estava fugindo, que você chegou, do que você tinha medo, por que você se escondeu atrás disso, né? Porque você tentando chegar no trauma, resolver, lá na raiz do problema, para resolver, para entender, para resolver a questão, né? Porque passar 6 meses sem fazer uso, né, da substância, da droga, do álcool, não adianta muita coisa se a pessoa não se conhecer, não se descobrir, não saber o real motivo. Ela vai passar 6 meses
quando ela sair, aquilo vai ser natural, dependendo da convivência que vai, né? Possivelmente pode retornar. Pode retornar. Então, o interessante é conhecer, saber por quê e vencer isso. Vencer esse trauma, né? Ser tratado isso. Maria, você comentou que aos finais de semana, geralmente tem algumas mãezinhas ali que recebem os seus filhos, né? Passa o final de semana. Como que é isso, Maria? Na verdade, nós já recebemos até mulheres mesmo acolhidas lá com criança. Porque a criança de 1 mês, 2 meses, não tem como ficar longe da mãe, né? Nós já recebemos por um tempo. Acomodava no quarto, tinha berço, tudo, né? Agora não aconteceu mais, né? Já tem um tempo que não aconteceu. Mas se acontecer... Se acontecer, nós acolhemos. E, né, temos a parceria, o Dr. Deus Amar, né? Ele encaminha essas mulheres que os filhos são acolhidos, ele acaba encaminhando as que querem tratamento, né, para lá. E quando a criança está acolhida, nós levamos a mãe para visitá-los. Depois também encaminhamos ofício, eles liberam a criança para passar o final de semana lá com a mãe. Quando a criança está com os familiares, nós levamos também no final de semana. Não todos, né? Porque não pode. Tem tudo limitado para não perder o foco do tratamento. Nós levamos, porque quando essa mulher está lá fora, no uso, né? Fazendo uso de drogas e tudo, ela não está ali atenta a nada que está acontecendo. Então, no primeiro momento que ela chega na casa, que ela se depara com a realidade dela, a primeira coisa, as que têm filho começam a sentir a necessidade de ver os filhos. Começa a chorar pelos filhos, começa a querer os filhos. E aí algumas famílias dizem assim, agora ela quer, né? Ver o filho. E aí a gente fala, agora ela quer, agora ela está lúcida, agora ela está vendo. Então não vamos punir, porque agora ela quer. Nós vamos dar um jeito de colocar. E também pensando na criança. E é um processo tão difícil, tão doloroso, tão né? doloroso. Eu já vi tanto filho chegar, filho pequeno, sabe? Chegar e abraçar a mãe, chorar. E só de ir buscar, já vim chorando, né? Quando vê a mãe, as mães chorando, sabe? Abraçando, vendo o tempo que perdeu. Isso motivou. E na hora alguns de a continuar. ter que retornar. De ter que... Nossa. É muito triste, muito difícil. Fica grudado, pede... tem uma que está lá agora, né? Que tem 2 filhos. A gente leva no final de semana, aí, tipo, às vezes para passar um dia. Aí começa, pode dormir, pode... Aí começa as crianças, tia, pode dormir, posso passar o dia aqui? Tá bom, dorme aqui. Aí no outro dia é para ir embora. Não, posso passar o dia? Pode. Aí, às vezes, nós levamos elas na chácara, né? Para lavar roupa, para distrair um pouco. Às vezes elas gostam de tomar um banho. Às vezes acontece isso na segunda-feira. E aí algumas vezes estão lá, né? E, tio, posso ir também? E a gente acaba liberando, sabe? E um dia aí fica com a mãe, porque a criança, ela não tem... Exemplo, uma criança dessa tem... De uma das que estão lá tem 6 anos. Ela não tem dimensão, né? Não tem dimensão. Que a mãe está passando, do que a mãe, pelo caminho que a mãe percorreu. Ela não tem culpa. A mãe simplesmente é a heroína, é o amor dela, é o amparo, é o... E eles ficam muito felizes de estar, né, com a mãe. E é importante, tanto para a mãe quanto para a criança. Isso é muito importante. Muito importante, muito. A gente leva muito em consideração. Maria, de que forma? Eu já falei aqui, né, pedir doação para a comunidade, mas tem alguma coisa específica que a comunidade pode estar ajudando essa missão grandiosa? Tem, sim. A comunidade é, assim, peça fundamental. Tem algo que as pessoas... Às vezes a pessoa tem no coração de ajudar e ele fica esperando ter muito. Então, eu gosto sempre de falar isso para deixar a pessoa bem leve. Não espere ter muito para ajudar, né? A ajuda... Tem algumas pessoas no local de trabalho, né, que eu trabalho na educação, e como que eu, falando isso para ela, ela ajuda? Todas as vezes que ela vai no supermercado, ela compra absorvente. Às vezes ela compra 1 pacote, 2 pacotes de absorvente. Né? Às vezes tem pessoas que vão no supermercado e compram algumas escovas de dente, compra creme dental, compra sabonete, e está ajudando. Né? Tem pessoas que fazem uma cesta e vai lá e leva. Então, a necessidade que nós temos... Chegar com um monte de coisa, mas uma coisinha já faz a diferença. As pessoas ficam constrangidas quando elas chegam com pouca coisa, ficam se explicando, elas não entendem como que para a gente é válido. Porque há dias que não tem óleo, passa dias que não tem margarina. O leite, então, nem se fala.
O café da manhã quase sempre é cuscuz, mas elas gostam muito, não é sacrifício para elas. Eu falo, gente, como é que pode? E a gente tem essa preocupação. Então, assim, um litro de leite faz toda a diferença, sabe? Uma margarina faz toda a diferença. E as pessoas não precisam esperar, tem muito para levar algo, é só nos procurar. Às vezes a pessoa fala, eu não vou. Talvez é eu não vou pouco para fazer quem está ofertando, mas para quem está recebendo é recebendo muito. A questão quando a pessoa vai doar dinheiro, eu só tenho, vamos dizer, R$5, R$10, eu não vou fazer um Pix de 5, R$10. Mas nós pagamos salão de água e energia, pessoas fazendo Pix assim. Uma pessoa doa 5, uma pessoa doa 10, outra doa 20, outra doa 100, outra doa 50, e assim vai, acontece. E ainda vem mais o que nós precisamos. Eu não falo nem que é um salário, uma oferta para a obreira que ela fica lá, que é a grande parceira. Eu falo assim que Deus levantou ela, né, para ser assim mesmo um braço forte, um auxílio. Ela está lá desde o início, né, a pastora Josi. Ela fica conosco, né, você conheceu ela? Conheci. Ela chega lá nesses 2 anos e meio, ela persevera, ela é muito forte. Ela chega todos os dias, assim que eu estou saindo do meu trabalho, ela chega. E ela vem de longe, ela vem de bicicleta. Ela, se estiver chovendo, ela vai, ela não falta. Ela teve uns 2 dias de repouso, que ela pegou uma virose forte recentemente, porque eu falei, pode ficar em casa, porque já tem a outra lá, né, que cuida das meninas, e ela ficou, mas por ela mesma, ela não ficaria. Quando está chovendo, ela chega de bicicleta com a roupa dela na sacola. Aí ela chega, toma o banho dela, se troca, e aí ela vai, passa o dia. Quando ela está saindo, eu estou retornando do meu trabalho, né, para casa. E aí essa mulher faz isso. Então, ela deixou os trabalhos que ela fazia, né, onde ela recebia a remuneração para manter a vida dela, né, a casa dela. E aí nós precisamos honrar isso, né? Precisamos ofertar algo na vida dela todos os meses para que ela consiga arcar com as despesas dela, da casa dela, não é, que nós sabemos que é necessário. E tudo isso vem através de doações. Uma irmã da igreja, ela foi obreira lá na casa, né? Servia lá, cuidava das meninas nos finais de semana para eu ter descanso. E ela foi embora, ela foi para os Estados Unidos. Mas lá, essa obra continua no coração dela. E todos os meses ela manda a oferta dela de lá, sabe? Para cuidar. Porque ela entendeu da importância. Entendeu que realmente faz diferença na vida daquelas mulheres que decidem ter uma vida transformada. Que de fato. Então, assim, qualquer pessoa pode ajudar. Qualquer pessoa pode doar. Não importa o valor. Não importa. Não importa a quantidade. O importante é você ajudar. É você fazer a sua doação. E nós precisamos também de mulheres aqui em Araguaína que se disponham a ir lá servir na casa. Porque há um número de mulheres bem reduzido que cuidam dessas mulheres. E elas precisam desse cuidado. Então, eu acredito que muitas mulheres, né, agora vão estar vendo, vão estar conhecendo esse trabalho. E quem sabe, né, não chega no coração de alguma que fala, eu quero estar lá presente, pode estar presente. Pode dormir lá, pode passar o domingo cuidando das meninas. E você dorme lá, né, Maria? Eu vou lá, todas as noites. Tem 2 anos e meio. Está ali acompanhando. Passa os finais de semana. Então, quando chega essas pessoas que querem cuidar, então a gente tem mais um tempinho para a família também, né? Para um lazer. Mas é bem tranquilo. Maria, qual mensagem que você gostaria de enviar, de deixar aqui para alguém que está lutando, né, contra a dependência química? Essa pessoa que pode estar nos ouvindo, o que você tem a dizer para ela? Eu quero dizer que esta casa, né, esta obra, ela está aberta, sabe? Algo que eu senti. Muitas vezes a pessoa acha que essa casa ela é só para quem está nas ruas. Mas essa casa não é só para quem está nas ruas. Nós sabemos de muitos casos de pessoas que estão perdendo suas forças nessa luta contra as drogas. E elas trabalham. E elas têm uma família, elas têm um lar. E elas acham que casa de recuperação, que internação é só para quem já está em condição, em situação de rua. E não é. Lá é um local onde você vai ter um tempo para você repensar, para você sair dessa vida, né? Para você ter um distanciamento dessa vida, fazendo uso de drogas. Então, você vai se afastar desse ambiente. Então, esse ambiente da comunidade terapêutica não é só para as pessoas que estão nas ruas, é para a pessoa que está lutando para sair dos vícios,
para deixar as drogas, para ter uma qualidade de vida, para viver para a sua família, para desenvolver o seu trabalho, para viver na sociedade de uma forma agradável para a pessoa mesmo e para toda a sociedade onde ele convive. De uma forma digna. De uma forma digna. Então, está aberto, né? Se a pessoa sentir a necessidade, pode nos procurar, que o que estiver nas nossas E nós vamos possibilidades. deixar no final o Pix, né, Maria? O Pix. Da associação, o endereço da associação, o número de telefone para contato. Caso você queira fazer uma doação, não precisa nem estar em contato, já faz a sua doação. Tem o número de telefone, se você quer conhecer, entre em contato com esse número e vá conhecer. Se você puder ajudar, ajude. Toda ajuda é sempre bem-vinda. Como diz a minha avózinha, de grão em grão a galinha enche o papo. É desse jeito. Falando sobre a questão das pessoas que estão em casa, mas que estão tendo problema, a segunda mulher que nós recebemos na casa, ela é uma mulher concursada, 2 concursos do Estado, casa própria, carro, moto, família, tudo. Só que ela estava prestes a perder o emprego dela por causa do álcool, ela não tinha mais controle. Inclusive, você conheceu, Sim. ela estava lá no dia. E ela não tinha mais controle. E hoje ela está lá também ajudando. Sim, né? e ela decidiu ir para casa, passou os 6 meses lá, saiu e, como ela relatou lá aquele dia, hoje é diferente com a família, no trabalho dela, né? Conseguiu se erguer. Então, mulher, você que está aí nos ouvindo, se você está sofrendo, está lutando contra um vício, uma dependência química, vai lá, procura apoio. Você será muito bem-vinda, você vai ser acolhida, amada, amparada. Ali são pessoas, são mulheres livres de todo julgamento. Eu fui lá e eu senti amor, eu senti zelo, eu senti cuidado de vocês, da pastora, de todos vocês, toda a equipe que está ali assistindo, acompanhando essas mulheres diariamente, e é notável também nessas acolhidas. Então, Maria, muito obrigada. Mas antes de finalizar, compartilha para nós uma história de transformação. Eu sei que tem diversas ali, mas compartilha com a gente uma história de transformação que ocorreu. Então, uma história, né, que foi também das primeiras que chegaram, passaram pela casa. A história da Aline, né? Vou falar o nome porque ela vai se apresentar, né? E a Aline, ela esteve conosco, chegou bem no início do projeto. Passou os 6 meses, né? Ela estava um pouco afastada das filhas, né? Da família. E na verdade, foi as primeiras crianças que eu levei na casa, foram, né, as 2 filhas dela. E eu senti o desejo, ela estava com muita saudade das filhas, e aí eu senti, né, de levar, e levei as filhas dela, e foi bem assim. E a Aline hoje, ela serve na casa como obreira, nos ajuda. Ela também serve na igreja, né, ela canta, toca violão, e ela, inclusive, trabalha no mesmo local de trabalho que eu, que não foi arrumado por mim, foi direcionado por Deus. Eu chego lá. Glória a Deus. E, às vezes, as pessoas, né, no local de trabalho, vendo a nossa correria, perguntam assim, funciona? Dá algum resultado? E aí, um dia eu tive o prazer de falar para uma pessoa, dá sim, inclusive aqui tem alguém servindo aqui nessa escola que veio de lá. E as pessoas, né, ficaram assim, maravilhadas de ver. E realmente, né, ela tem uma história, tem um testemunho, e é uma bênção, né? E é maravilhoso fazer parte disso, né, Maria? Do resgate, da restauração de outras vidas. Todas as vezes que eu ouço as filhas, né, falando, mamãe, aquela coisa, né, junto, eu fico olhando, sabe? Eu falo, meu Deus, vale a pena. É muito bom você ver, né? Meninas que estavam crescendo já traumatizadas com a ausência da mãe, e os pais, né, a mãe sofrendo, tudo, uma vida bem agoniada. E hoje você vê ela sendo suporte dentro da casa dela, ajudando, sabe? E cuidando das filhas. E é maravilhoso você ver. Ficamos por aqui. Até o próximo. Eu agradeço, Maria, por ter vindo aqui contar um pouco da sua história, um pouco da história da associação. Que Deus continue abençoando você, que você continue sendo um instrumento do Senhor na vida de outras mulheres. Que o Senhor continue te fortalecendo e dando muito amor, porque para fazer um trabalho de amparar, de cuidar de outras pessoas, tem que ter muito amor, tem que ter muita empatia. E você realiza isso com muito zelo, com muito amor.
muito obrigada. Que Deus abençoe. Amém. E eu irei lá novamente, brevemente. Será um prazer recebê-la. Eu agradeço muito, muito mesmo por essa oportunidade. Porque é tão bom, não é? Não divulgar assim, com outro propósito, mas que as pessoas conheçam. E muitas pessoas que estão vendo essas pessoas na rua, eu acredito que a partir dessa visão agora que foi passada, que elas vão olhar com outro olhar e saber Sim, que é sim. possível a restauração. É uma missão que envolve muito amor, que envolve muita empatia e muita doação. Gente, eu vou deixar aqui o Pix lá da associação, o número de telefone para contato, podem estar ligando e até o próximo episódio do nosso podcast Primeiro as Damas.